Fazer a sondagem de linguagem na sala de recursos no AE é um desafio, não é mesmo? Principalmente, com estudantes com transtorno do espectro autista, os menores, com deficiência intelectual, aqueles não verbais. Então, hoje eu vou te contar 3 estratégias que eu utilizo sem atividades impressas, não é? Para poder fazer a sondagem com esses estudantes, principalmente aqueles que rejeitam as atividades prontas. Acompanha nesse vídeo, eu tenho certeza que esse conteúdo vai te ajudar no dia a dia. Olá, eu sou Fabiana Leme, sou pedagoga e você está na Inclutopia. Bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje eu vou te contar 3 estratégias que eu utilizo na sala de recursos para fazer a avaliação inicial, a sondagem inicial de linguagem dos estudantes, principalmente daqueles mais agitados, aqueles não verbais, aqueles que muitas vezes rejeitam as atividades impressas. Então, como é que a gente faz a sondagem? Que tipo de recurso, de estratégia que eu utilizo? Então, nas dicas de hoje, o nosso foco será a utilização de brinquedos. Isso é bem bacana, bem importante, não é mesmo? E no final do vídeo eu vou te contar, como é que eu faço o registro de forma simples, de forma prática. Já deixo tudo organizado para facilitar ou os meus relatórios ou o meu portfólio no final do ano. Bem bacana, não é mesmo? Então não deixe de conferir a dica do final do vídeo. Mas antes aqui de eu começar, deixa eu te contar uma coisa, deixa eu te perguntar uma coisa. Esse tipo de conteúdo, esse tema, é um tema que você gosta, é um tema do seu interesse, é algo que faz diferença na sua prática? Então já deixa o seu like aqui no vídeo, já curte o vídeo, porque aí eu vou entender que esse tipo de conteúdo te ajuda e assim direciona a produção dos meus próximos vídeos, dos nossos próximos conteúdos. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveita agora, enquanto eu estou aqui mudando de tela, para você se inscrever e ativar as notificações para você ficar sabendo em primeira mão toda vez que eu lanço aqui um conteúdo novo. Combinado? Então vem conhecer agora as minhas 3 principais técnicas na sondagem de linguagem, sondagem inicial com estudantes principalmente com transtorno do espectro autista ou deficiência intelectual, aqueles menores, tá bom? Vem conferir! A minha primeira estratégia, eu tenho o objetivo de verificar se esse estudante está compreendendo, comandas diretas. O que são comandas diretas? Então, quando eu solicito, eu faço um pedido, dou uma ordem, enfim, se ele compreende e executa. Para você utilizar essa estratégia, então o que você vai precisar de recursos, certo? Então você vai separar lá na caixa de brinquedos e vai segmentar os seus brinquedos de acordo aí com o interesse, com a faixa etária do seu estudante. Eu tô aqui trabalhando mais com as crianças, certo? Se você for trabalhar com jovens e adultos, você pode adaptar essa estratégia utilizando os jogos. Então a gente não vai infantilizar nem o jovem e nem o adulto, combinado? Por mais que eles gostem de brincar com os brinquedinhos, vamos trazer uma referência um pouco mais adequada à idade, tá bom? Com os pequenos, então você vai separar ou os carrinhos, ou de repente lá o jogo de panelinha, as bonecas, você vai separar lá a fazendinha, blocos de montar. Não é tudo ao mesmo tempo, você vai separar um grupo, vamos dizer assim, um grupo de brinquedos ali temáticos, por tema. Separou os brinquedos, então você vai sentar lá no chão, na mesinha, para poder brincar lá com esse estudante. E você vai primeiro dar ordens diretas, sem fazer o gesto. Então, por exemplo, olha, pega a panelinha ali para mim, pra gente pôr aqui no fogão. Sem utilizar gestos, certo? E aí você vai observar se ele pegou, não pegou. Ai, que bacana, a comida tá queimando. Vamos mexer, mexe pra mim a panelinha com a colher. Pega a colher e mexe a panelinha, não é? Primeiro você vai observar se ele está atendendo às suas comandas, se ele conhece o nome daqueles objetos, A gente não sabe se ele conhece o que é uma panelinha, o que é uma colher, o que é um garfo. Então ali você já está verificando e observando. Se dessa forma ele não conseguiu ainda ir lá e pegar o objeto correto, trazer para você e fazer, vamos dizer assim, a ação que você solicitou, você vai usar o gesto como apoio. Então, olha, pega aquela panelinha ali para mim. Vamos mexer aqui, a panelinha tá queimando. Então, você usa o seu gesto como apoio na sua fala.
Se mesmo assim ainda não foi o suficiente, você vai pegar a mãozinha do aluno lá, do estudante, vai lá pegar a panelinha junto com ele falando, olha, então nós vamos pegar a panelinha, vamos colocar aqui no fogão e vamos mexer porque está queimando. Olha, vamos pegar o carrinho, ele vai aqui pela rua e vamos estacionar. Então você vai fazer junto com ele. E aí você vai observando as respostas, ver o quanto ele compreende dessa comando, o quanto de apoio você precisou colocar e sempre registrando tudo que você está observando. A estratégia número 2 que eu utilizo, o meu objetivo é verificar se ele faz o jogo simbólico. O jogo simbólico é o jogo do faz de conta, não é? De utilizar a imaginação e poder dar vida a outros objetos. Então eu tenho uma caneta, eu finjo que ela é um avião, eu finjo que ela é um foguete, eu finjo que ela é um carrinho. Eu dou vida aos objetos, é o jogo do faz de conta. Para realizar essa atividade, então você vai pegar a caixa de brinquedo, aí com outros elementos, vai colocar ali para a criança começar a explorar. Deixe uma primeira exploração livre e vamos ver quais objetos, quais brinquedos ela começa a se interessar. A partir do momento que ela se interessou por um grupo de brinquedos específico que está ali, não é manipulando, você senta, pega um objeto dentre aqueles que ela está ali mais interessada e você vai começar dando vida àquele objeto. Então você pega, por exemplo, ela viu os animais e aí você vê o cavalinho. Olha, então o cavalinho, ele vai andar, então ele vai aqui pelo campo. E aí você vai fazendo sons do cavalinho. Onde será que ele vai? Eu acho que ele vai encontrar com seu amigo. E aí tem lá um porquinho de plástico, seu amigo porquinho. E aí você começa a fazer os diálogos, enfim. E observa o quanto essa criança começa a engajar dentro do jogo simbólico, não é? Se ela também faz as falas dos animais, se ela traz um outro animalzinho, olha, onde será que está? Ela, de repente, ela está com, vamos dizer que ela tem na mão lá uma galinhazinha de plástico. Onde será que está a minha amiga galinha? E aí você observa se ela presta atenção que ela está com aquele objeto e se ela engaja na sua brincadeira. Se ela não engajar, aí você vai dando dicas, dando pistas, certo? Pega a mãozinha dela, põe a galinha e fala, oi amiguinho, então cheguei aqui, vamos brincar do quê? Qual será a nossa brincadeira de hoje? Você viu o nosso amigo cachorrinho? E aí você vai trazendo os outros elementos, tem uma bola, eles vão brincar de bola, enfim. Você vai, a partir do seu jogo simbólico, vendo se a criança, primeiro, engaja na brincadeira e se depois ela consegue, a partir das suas primeiras pistas, criar além do que você já trouxe. Olha que bacana, essa é uma dica bem importante também. Registre as suas observações e como ela trouxe para você o desdobrar da atividade. A minha terceira estratégia de hoje eu utilizo muito com aqueles estudantes que estão começando agora, que chegam na sala e eles não sentam por nada e mexem em armário, abre armário, fecha armário, né, pega, rasga cartaz da parede. Enfim, eles estão ali no processo de descoberta, muitas vezes não tem uma linguagem estabelecida e por onde eu começo. Quando eu tenho um estudante que ele está neste momento, eu normalmente busco objetos de interesse dele, levanto lá com a família, o que ele gosta e tudo mais, separo uma pequena quantidade desses objetos, guardo todo o resto, eu chego até a trancar o meu armário para não ter estímulo, certo? Coloco aqueles objetos ali dispostos ali em cima da mesa e ofereço para ele começar a explorar. Dentre a exploração, ele pode assim começar a brincar, ele pode jogar o objeto, ele pode até entrar numa estereotipia. Eu deixo, vamos dizer assim, de forma livre para que ele possa explorar os objetos que eu deixei à disposição. Depois que ele está engajado com aqueles objetos, né, eu sento ao seu lado e começo a utilizar o movimento que ele está fazendo, dando um símbolo, um significado. Então, imagina que ele pegou lá o carrinho, está girando a rodinha. Eu começo a conversar com ele. Nossa, o carrinho quebrou, não é? Quebrou a roda. Vamos consertar? Pego lá minha caneta e começo a fingir que eu estou consertando a roda do carrinho. Vira o carrinho para mim para eu consertar outra roda e observo se ele tem essa questão do interesse de virar o carrinho, se ele está observando comandas. Eu tinha até um estudante que ele gostava muito de bola e ele pegava a bola e ele jogava aleatoriamente para todos os cantos da sala. Então, a partir do momento que ele começou a jogar a bola, o que eu fiz? Eu peguei o cestinho de lixo da sala
sala, que era aquele cesto aramado, retirei lá o saco de lixo, segurei o cestinho de lixo e conforme ele ia arremessando a bola, eu ia buscando a bola até que eu conseguisse capturar a bola no cesto, né? E falei pra ele, você fez uma cesta, parabéns, muito bom. Aí toquei na mão dele, fiz uma volta olímpica, comemorei, ele ficou me olhando, né? Eu não sei se ele gostou mais da comemoração de ver a professora correr, mas tudo bem, não tem problema. Chamou a atenção, cumpri meu objetivo, devolvi a bola pra ele, apontei o cesto e falei, vamos, joga a bola aqui dentro, faça uma cesta. E não funcionou. Ele continuou jogando a bola aleatoriamente, eu fui buscar a bola de novo, fiz uma segunda cesta, fiz uma outra comemoração, entreguei a bola novamente para ele. A partir da terceira ou quarta vez que nós fizemos esse processo, ele começou a ficar interessado por aquele cesto e jogava a bola no cesto e batia palmas comemorando. Então eu comecei ali a estabelecer um vínculo, uma comunicação, e esse era o meu objetivo fundamental. Muito interessante essas estratégias, né? Vocês viram que o foco dessas estratégias é o olhar do professor. E você, acredita que o olhar do professor, ele é muito importante no processo de ensino-aprendizagem? Então comenta aqui, coloca aqui nos comentários, hashtag o olhar do professor é fundamental, para que eu saiba que você também compartilha desse ideal. Mas para quem ficou aqui até o final do vídeo, lembra que eu comentei que eu ia contar o que eu utilizo para registrar, não é, toda essa minha observação, toda essa sondagem de modo simples, de modo prático e deixando organizado para o meu portfólio, para o meu relatório de final de ano? Então essa é a minha dica adicional para você que ficou até aqui o final do vídeo. Sempre essas atividades eu não tenho um registro no papel. Não é possível registrar todo esse movimento que eu fiz com os meus alunos, com a bola, com os carros, com a panelinha, não é? No papel. Não adianta eu dar uma folhinha para ele pintar carrinho, não adianta eu dar uma folhinha para ele pintar panelinha. Não é esse o meu objetivo. Então você vai utilizar fotos ou pequenas filmagens. Nesse caso, às vezes você consegue filmar sozinha, fotografar sozinho, ou você vai pedir a ajuda de alguém naquele momento para poder registrar aquela atividade, combinado? Feito, né? Normalmente a gente utiliza o celular para facilitar o nosso dia a dia. Dali eu já salvo direto no Google Drive, onde eu tenho pastas com os nomes dos meus alunos, direto na pasta do meu aluno organizado. E o nome do arquivo, né? O nome do arquivo, eu coloco o nome do meu aluno mais a data da filmagem, certo? Porque ali eu vou ter uma sequência, não é? De dias, de meses, e vou conseguir construir uma linha do tempo se eu for colocar no portfólio ou até para rever lá no meu relatório no final do ano. Gostou muito dessa dica, não é mesmo? Eu espero, né, que você utilize bastante, né, todas essas referências e coloque em prática tudo isso que a gente discutiu hoje. E aí, para complementar, não é? A gente não consegue às vezes trazer tudo isso no vídeo. Eu queria te convidar rapidinho para você conhecer os nossos cursos da Inclutopia. Na Inclutopia nós temos um curso específico que é adaptação de atividades para estudantes dentro do transtorno do espectro autista, anos iniciais. Esse curso, né, ele está com inscrições abertas. A gente trabalha muito as questões das estratégias, principalmente, né, da sua ação, não é? Para adaptar todo o conteúdo, para adaptar as atividades, para adaptar todo o processo inclusive dos estudantes no início, nos anos iniciais. Vale a pena conferir, é só eu deixei o link aqui na descrição, mas se não achar o link aqui, vai lá no site da Inclutopia, né, na aba de cursos e conheça um pouco do curso, tire suas dúvidas, me chama lá no WhatsApp que eu te conto como ele funciona. Combinado? Então, olha, te espero nos próximos vídeos, um grande abraço e até mais!